Olá, direto da redação do jornal O Diário de Teresópolis e Diário TV, atualizando as informações do nosso município. No início da semana, a Alerj discutiu com a OAB e a Defensoria Pública a possibilidade de redução no valor das mensalidades escolares por conta dessa mudança do tipo de ensino oferecido devido à pandemia de coronavírus. Com a informação, a repórter Paola Oliveira. Olá, a Alerj, a OAB e a Defensoria Pública se reuniram para discutir medidas em relação à mensalidade das instituições de ensino privadas aqui do estado do Rio de Janeiro nesse período de pandemia da Covid-19. Em reunião foi apresentada algumas propostas e uma delas foi a questão do direito de escolha do consumidor, ou seja, se a família quiser reincidir o contrato com a instituição de ensino e trancar a matrícula do aluno, não poderá ser cobrada nenhuma taxa, nenhuma multa em relação a esse cancelamento. Outra proposta também apresentada nessa reunião foi a questão de assegurar os estudantes da reposição das aulas para que eles não percam nenhum conteúdo em função das circunstâncias vividas hoje, ou por conta da suspensão das aulas ou porque algumas determinadas disciplinas não conseguem se adequar ao formato EAD e passar o conteúdo necessário. A redução da mensalidade por parte das instituições de ensino também foi discutida nessa reunião e acredita que o ideal seria que as próprias instituições buscassem criar suas diretrizes e parâmetros para discutir a redução dessa mensalidade em negociação a fim de evitar que o Poder Judiciário fixe estes parâmetros. Agora você vai acompanhar o vídeo do advogado Ricardo Vasconcelos. Ele também fala sobre esse assunto, porém, do ponto de vista do Poder Judiciário. Acompanhe. Eu tenho recebido diversas vezes um diário oficial do Estado do Rio de Janeiro com a informação de que é um projeto, com a informação de que as escolas estariam obrigadas, as escolas privadas estariam obrigadas a dar desconto de 30% no valor das mensalidades. Olha só, primeiro que aquilo é projeto de lei, aquilo não é lei. Eu fui atrás para ver, ainda é projeto de lei, ainda não virou lei. Segundo, que virando lei, é possível se discutir a constitucionalidade dela. Por quê? Porque eu não posso, a lei não pode simplesmente, num sistema de iniciativa privada, exigir a redução do valor. Tá? Ele não pode exigir, vou reduzir 30%. Com base em quê? Claro, nós estamos numa pandemia. Você vai falar assim, com base na pandemia, Ricardo. Não, mas calma aí. Houve redução das despesas da escola em 30%? A gente tem que partir por aí. Tem escola que vai conseguir reduzir 30% da sua despesa. Tem escola que não. Tem escola que não vai reduzir isso tudo. Então, nós temos que partir desse princípio. Segundo, a escola presta serviço e a determinação nessa suspensão das atividades não é que se suspenderam as aulas, ou seja, não haverá prestação de serviço. A prestação de serviço ela continuará ocorrendo. Ela foi suspensa por um período, mas ela vai continuar ocorrendo. Eu preciso ter o número de horas-aulas que eu teria que ter no ano, seja de que forma isso for. Se eu vou ter que acabar com as férias em julho, se eu vou ter que acabar com as férias em dezembro, mas isso vai ter que acontecer. No dia 7 de abril, a Câmara de Vereadores aprovou e encaminhou para a Prefeitura a quantia de R$100 mil para ser utilizada na compra de cestas básicas para as famílias que mais necessitam no município. Porém, até o momento, esse recurso não foi utilizado. A Câmara, mais uma vez, questiona, cobra da Prefeitura a utilização dessa verba. Segundo a Câmara, esse dinheiro que retornou, a Câmara recebe um repasse da Prefeitura, retornou esses R$100 mil para os cofres públicos e com esse dinheiro, segundo a Câmara, poderiam ser compradas 2.000 cestas básicas para serem distribuídas para as famílias que mais necessitam na cidade. A Câmara fez um estudo prévio, um levantamento, que mostrou que podem ser comprados kits no valor de R$ 49, portanto, 2.000 kits com esse dinheiro e com esses R$100 mil encaminhados para a Prefeitura, repetindo, no dia 7 de abril de 2020.
Até o momento, o recurso não foi utilizado, continua parado. Questionada, a Prefeitura diz que precisa de uma lei, de uma regulamentação para aplicar esse recurso. A informação divulgada pela assessoria foi rebatida pela Câmara, que diz que não precisa de lei nenhuma, que mais de 5 mil municípios brasileiros estão fazendo essa distribuição de cestas básicas e que cabe sim à Secretaria de Desenvolvimento Social fazer a utilização dessa verba. Mais informações em nossa edição do fim de semana. Nesse período de crise, de lojas fechadas, mais de um mês de restrições, muita gente não sabe como vai fazer para pagar o aluguel, as folhas salariais e, nessa onda, os bancos acabam, entre aspas, aproveitando, oferecendo diversas linhas de crédito, mas é preciso ter muito cuidado na hora de fazer a contratação desses valores. A dica é do economista Newton Golec. Nesse período da pandemia, coronavírus, infelizmente os bancos, para variar, estão fazendo tudo o que eles podem para extorquir o empresário, principalmente. Como todo mundo sabe, foi declarada a quarentena e alguns empresários estão com problema de caixa. Então os bancos estão aproveitando essa situação e estão fazendo tudo para extorquir o empresário. Um amigo meu mandou aqui um exemplo de uma negociação de 26.860, que o banco deu uma taxa que ele diz que era especial, de 6% ao mês, o que significa 101,21% ao ano. Começa por aí. E esse valor de 26.860 para pagar em 73 vezes resultou num valor de R$ 121.144. Procurem ver, porque acontece o seguinte: quanto maior o prazo, mais juros vocês vão pagar. Outra coisa, está havendo chuva de oferta de dinheiro de banco virtual. Não façam isso, não caiam nessa. Porque você nunca sabe se o banco se é banco virtual ou se é falso perfil. Tem muito disso. Então vocês analisem, vejam bem, procurem os bancos. Procure ver o que eles vão te oferecer, vê lá se eles não vão cobrar que você tenha cheque especial, que você tenha cartão de crédito, porque isso tudo influencia no custo. Porque não adianta você pagar 6% ao mês, ainda tem que pagar 300% de cartão de crédito ao ano, não adianta nada. Então não façam, prestem bem atenção, está havendo um abuso dos bancos, estão exigindo recebíveis, e eu pergunto a todos vocês, como é que vocês vão dar recebíveis de garantia se vocês não estão recebendo nada? Então vocês procurem, analisem bem, a situação está difícil para todo mundo, não é só para mim, para vocês, para todo mundo. Então analisem, não faça, porque senão sabe o que vai acontecer? Em vez de melhorar, vai piorar ainda a situação de vocês, tá? Estou à disposição para quaisquer dúvidas que vocês tenham e boa sorte. Fiquem tranquilos, ajam com a cabeça, ajam com calma, para vocês não serem extorquidos, nem cair em pegadinha, tá ok? Muito obrigado, um forte abraço para vocês. No início dessa crise do novo coronavírus no Brasil, a primeira preocupação de muita gente foi garantir a alimentação, tanto que houve uma correria para os supermercados, muita procura, filas em vários dias da semana, mas ao longo do tempo tem-se percebido que não há motivo para preocupação, principalmente nesse momento. Sobre o tema, a ministra da Agricultura fez uma videoconferência explicando que não há risco de desabastecimento no Brasil e que a pasta vem fazendo um acompanhamento. Não temos risco de desabastecimento. A nossa preocupação hoje é fazer com que a produção chegue ao processamento e depois à prateleira dos supermercados. E verificando aí os preços, por que estão altos, se justifica ou não, né? Não é uma função do Ministério da Agricultura, é do PROCON, mas a gente vem acompanhando para saber as cadeias produtivas, por que se estão estabilizadas ou se tiveram aumento, se foi o quê? Exportação, enfim, acompanhando isso, porque nesse momento nós estamos vivendo um momento de guerra, e na guerra você tem que ter aí a inteligência do sistema funcionando.
Nessa mesma fase, também houve uma grande procura pelo gás de cozinha, né? Muitos depósitos acabaram aí tendo uma movimentação muito maior do que o normal lá em meados de março e, logicamente, também houve essa preocupação em relação ao desabastecimento. Hoje, o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, também pontuou a situação do ministério relacionado a essa situação. Um hábito que ficou mais comum durante o isolamento social foi o de cozinhar. E na contramão da queda do consumo de combustíveis ou energia, o consumo do gás de cozinha aumentou 17%. Mas segundo o governo federal, não é preciso estocar botijão e o fornecimento de gás está garantido. O abastecimento está garantido e a Petrobras também, que trabalha junto conosco no comitê de crise, ela se preparou e vem também monitorando o mercado para que tenhamos o GLP suficiente para permanecer com a regularidade do abastecimento pelo tempo que for necessário. Até quando vão as medidas restritivas, lojas fechadas, praças vetadas? Até o momento, ninguém sabe. Aqui em Teresópolis, por exemplo, o decreto em vigor vale até o dia 28, mas a tendência é que o governo municipal continue seguindo o que está pregando o governo do estado. Wilson Witzel, governador, que foi diagnosticado com a Covid-19, divulgou mais um vídeo falando sobre o tratamento. Ele segue no Palácio das Laranjeiras, que é a residência oficial do governador, e falou também sobre o que é preciso para fazer a reabertura, para retomar a economia no estado do Rio. Quero agradecer a todos pelas mensagens de carinho durante esse período em que eu estive me recuperando do coronavírus. Quero agradecer especialmente ao médico Dr. João Pantoja, que cuidou de mim, também ao Major Porto, Major da Polícia Militar, que também esteve e está ao meu lado, e agora também tenho a missão de cuidar da Helena, que ficou ao meu lado, contraiu o vírus e vamos dar a ela toda a atenção possível. Também quero informar que no estado do Rio de Janeiro a curva de mortalidade e de contaminação ainda é alta, apesar de estar sob controle, e exatamente por estar sob controle que nós estamos muito preocupados com qualquer reabertura de atividade econômica. Eu sei das dificuldades, sei dos problemas que todos estamos passando, mas enquanto não inaugurarmos os hospitais de campanha, que está já em fase final de conclusão, nós não poderemos fazer a reabertura. 70% da ocupação dos leitos de UTI é o máximo que nós podemos permitir para a reabertura. E, infelizmente, ainda não estamos nesse patamar. Infelizmente, a escalada da Covid-19 continua acontecendo em Teresópolis. Já são quase 100 casos anotados pela Secretaria Municipal de Saúde e cada vez mais bairros aí com pacientes, com pessoas com a confirmação para o novo coronavírus. Vou mostrar um gráfico aqui para você ter uma ideia das localidades afetadas, né? Às vezes você não sabe que o seu bairro tem alguém infectado, continua levando a vida normalmente, mas a Covid-19 está cada vez mais perto. Segundo o último boletim divulgado pela Prefeitura, já existem casos confirmados em 34 bairros e localidades do município. Aí os que continuam encabeçando a lista, né? Várzea Alto, na Várzea 11 notificações, no Alto são 9 e em terceiro lugar Agriões com 7 ocorrências. Bom Retiro e Vale do Paraíso tem 5 anotações de coronavírus, com 4 ocorrências, Pimenteiras, Parque Engá e bairro da Tijuca. Outras localidades com 3 confirmações são Albuquerque, Andradas, Barra do Imbuí, Pessegueiros, Posse e Quebra-Frascos. Outras 5 têm 2 casos cada uma. Cruzeiro, Meudon, Parque do Imbuí e São Pedro, né? Até no início da semana não havia nenhum registro no bairro de São Pedro, que é o mais populoso do município. 2 casos e também com 2, Vargem Grande. A lista com vários
com um caso aí, abrange uma maior quantidade de comunidades, né? Por exemplo, um caso, Araras, Barroso, Bom Sucesso, Caleme, Campanha, Canoas, Comari, Granja Guarani, Imbiú, localidade do Imbiú, e também Jardim Meudon, Motas, Panorama, Três Córregos, Vieira e Vila Muqui. Falei aqui da Vila Muqui no programa de ontem, né, quando aconteceu aí a primeira confirmação de coronavírus nessa comunidade, mas mesmo assim acontecendo festas, uma festa lá na rua Marcos Salles Canano até altas horas da madrugada, né, na véspera do feriado, até altas horas da madrugada, festa lá na Vila Muqui mesmo com essa confirmação. Esses números são do último boletim, né, que tivemos acesso, mas podem mudar a qualquer momento. Lembrando que são, além das localidades da zona urbana, né, se percebe aí 8 localidades do interior, entre 2º e 3º distritos, com a confirmação para a Covid-19. Existe, inclusive, a preocupação dos trabalhadores, né, com os trabalhadores que fazem a entrega das lavouras, do que é retirado aqui do interior do município, no Ceasa. Por conta disso, vem acontecendo uma higienização dos caminhões no Mirante do Soberbo. O caminhão chega do Rio, para ali e sofre uma higienização. Para quem tem que ficar em casa de home office ou porque está aguardando uma mudança nessas medidas restritivas, é preciso ter criatividade, né? Mudar a rotina, tentar fazer coisas diferentes, como, por exemplo, aliar essa mudança com os pequenos, com os seus filhos. E hoje mais uma dica da Isabel Pérez, fisioterapeuta, com o Pedrinho, dando uma dica muito importante para fazer aí nessa rotina do lar. Oi, gente! Estamos aqui de novo para mais uma dica de cuidado do seu lar. Um cuidado muito importante que a gente tem que ter é com a nossa cortina. Então é necessário que a gente tire a nossa cortina com frequência, né? Vamos colocar aí uma frequência de 2 em 2 meses, para a gente poder lavar essa cortina e colocá-la no lugar. Uma dica que eu te dou é que se sua cortina for assim igual a minha, você pode lavar ela na máquina e depois pendurar ela no varão e colocar ela para secar ali mesmo, que ela vai secar no próprio lugar dela, vai já ficar pronta ali, não precisa se preocupar em colocar para secar em outro lugar. Tá joia? Então o Pedrinho vai me ajudar aqui a tirar a cortina. Vamos lá, Pedrinho? Ó, puxa aí. Puxa aqui. Puxa. Puxa. Puxa, puxa aí. Vamos lá dar tchau pra galera? Tchau, galera! Vem dar tchau. Ó, fala assim, tem que lavar a cortina. Isso. Isso, você é o super-homem, você ajuda a mamãe, né? Fala assim, valeu. Valeu. Está aí mais uma contribuição da Isabel Pérez com o Pedro Henrique, o Pedrinho, essa figurinha que vem ajudando a mamãe nessas atividades do dia a dia, agora mais intensas em família. Falando em casa, no início da semana mostrei aqui um exemplo de fazer atividade em casa, né? Infelizmente temos visto muita gente indo para a praça jogar bola, fazendo atividades em locais onde não deveria estar acontecendo esse tipo de situação, principalmente nesse momento, né? Temos que dar exemplo. Então uma dica legal é a do meu amigo Valdemiro Teles, né? Fez bastante sucesso aqui. O Teles tem 77 anos, falei aqui 76, né? Mas ele já fez aniversário, já pulou para 77 e ele, você já deve ter visto aqui no programa Mochileiro, fazendo caminhada, pedalando, sempre em atividade. Mas nesse momento ele está usando aí os recursos em casa, né? Bicicleta aí em casa, vai dar uma corridinha em volta de casa, usando o espaço da sua residência para praticar exercício físico e manter a saúde em dia. 77 anos, muita disposição e consciência. Então, é um momento que devemos
dar uma segurada para daqui a pouco voltar a essa rotina normal, né? Se todo mundo continuar levando a vida tranquilamente, infelizmente não sairemos dessa tão fácil, né? Pode haver uma segunda onda de contaminação. E falando nisso, acabamos de receber a atualização da Prefeitura. Falei aqui nessa chamada dos bairros que estávamos próximo de 100 casos e, infelizmente, passa de 100. Segundo informado pela Prefeitura, Secretaria Municipal de Saúde, 108 casos. Olha só, há 3 semanas, menos de 3 semanas, era apenas um caso confirmado em Teresópolis de Covid-19. Já são 108 casos confirmados, segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde. E também ontem eram 145 casos suspeitos, aguardando aí o resultado do exame do LACEN, e pulou para 184 casos de pessoas que aguardam o resultado para saber se estão ou não infectadas com o novo coronavírus. Atualizando a informação, acabou de sair. Vamos ver aqui se tem informação relacionada aos pacientes recuperados. A Prefeitura passou a informar no boletim essa informação sobre o número de pacientes recuperados, mas não saiu o boletim, né? Saiu um release no site da Prefeitura. Segue 9 ainda, recebi informação aqui, 9 pacientes confirmados e 108 casos de coronavírus em Teresópolis. Na terça-feira eram 69, depois pulou para 88, depois para 92 e de 92 para 108 casos confirmados. Não temos ainda a informação de Petrópolis, mas em Petrópolis, por exemplo, eram 101. Se não houve uma grande alteração em Petrópolis, já passamos, inclusive, o município vizinho. Então, fica o alerta, é preciso aí cada um fazer a sua parte, senão ficará muito mais difícil para que Teresópolis, para que o Brasil saia dessa crise, dessa pandemia de coronavírus. Havendo qualquer atualização, você vê aqui na barrinha de notícias da Diário TV. Essas e outras informações você tem também em nosso site, netdiario.com.br. Lá você faz o cadastro e recebe a versão digital do Jornal Diário de Teresópolis, enquanto a nossa versão impressa segue suspensa. Nas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube, você também pode acompanhar o nosso trabalho. E qualquer informação, qualquer pedido de ajuda, você pode mandar aqui para a Diário TV pelo nosso WhatsApp 981 36 60 50. Fechando esse boletim, mais algumas imagens da beleza que mostram a beleza da nossa Teresópolis. O destaque de hoje é o Rio Paquequer, mais um Rio Paquequer diferente, a partir de um ponto um dos últimos locais onde ele se apresenta belo, que é na ponte, ali na ponte da portaria do Parque Nacional da Serra dos Órgãos.